Sejam bem-vindos! Sou o professor Marcos Carnevale. Irei lecionar para vocês um curso de Minitab versão R17 para iniciantes. Vamos iniciar baixando a versão gratuita. O desenvolvedor disponibiliza uma versão gratuita. Depois iremos fazer uma análise das principais janelas do Minitab. Baixando o software. Direcione-se para a barra do seu navegador e coloque o endereço www.minitab.com e vamos até o endereço do desenvolvedor. Estamos no site. Role a página até chegar em a versão mais recente do Minitab 17 está aqui. Clique no botão Baixe a versão gratuita. Teremos a seguinte pergunta: o uso é profissional ou o uso é acadêmico? O nosso uso é acadêmico, lógico, professores e alunos. Clique no botão. Ele vai nos redirecionar para uma nova janela, por causa que nós estamos atrás de uma versão acadêmica. Nessa nova janela, ele irá fazer uma proposta para todos nós. Olha, pague o software num baixo custo por $30. Esse é o aluguel por 6 meses de utilização do software. Bom, nós não queremos. Role a página até chegar aqui. Obtenha a versão gratuita. Clique nesse botão. Vamos ter uma nova proposta. O pessoal está insistindo aí para vender, né? Então, um aluguel de $30 para 6 meses ou de $50 por um ano. Bom, quem quiser é um bom negócio, né, pessoal? Vamos agora para a versão gratuita. Queremos a versão gratuita. Clique no botão agora grátis, né? Obtenha gratuitamente. Veja que já iniciou o download aqui no canto inferior esquerdo. Assim que você executar o download, abra o programa. Abrindo o programa, abrindo o Minitab, nós vamos nos deparar com as 3 principais janelas do Minitab. A janela Session, que é uma janela de sessão, onde teremos todas as saídas de dados. Tudo que fizermos no Minitab, todo o desenvolvimento, solicitação de gráficos, tudo que for feito em termos de aplicativo do Minitab é apresentado na saída. Então, podemos ver todos os passos que demos ao trabalharmos com o Minitab. A segunda janela é o Worksheet. Nós podemos ter muitos worksheets. O Worksheet é a área de entrada de dados, muito parecida com o Excel. Depois nós temos uma outra barra que está minimizada, aqui no canto inferior esquerdo. Vamos maximizá-la. Veja, trata-se do nosso Project Manager. É o gerenciador de projetos do Minitab. Nós temos todas as pastas com os recursos do Minitab. Vamos minimizar e falar um pouco sobre projetos. O Minitab utiliza o conceito de projeto. Quando você faz um trabalho e utiliza as ferramentas do Minitab, você está trabalhando com um projeto. Quando você usa o Worksheet e entra com dados, fornece dados para o Minitab, você tem aqui apenas uma janela de dados, uma área em que você vai guardar dados. Então, quando for salvar o teu trabalho no Minitab, procure salvar sempre como projeto. Então, vai em File, Save Project As. Caso você queira somente salvar os dados, você vai usar o Save Current Worksheet As. Então, cuidado. Se você quer salvar tudo o que você elaborou no Minitab, salve como projeto. E quando você salvar como projeto, você vai ter aí o seu projeto no formato .mpj. O arquivo será salvo no formato .mpj. Minitab Project, ok? Se você salvar como Save Current Worksheet, será Minitab Worksheet. Então, você vai ter aí MW, né, salvo no formato .mw, tá? Minitab Worksheet. Bom,
Vamos dar mais uma olhada aqui nas janelas. Vamos olhar a janela do worksheet, vamos maximizá-la e vamos ver aqui. Olha que interessante. Nós temos aqui o formato muito parecido com o Excel. Vejam que interessante. Eu tenho a coluna sendo aqui numerada e classificada com a letra C. Então, C1, coluna 1, C2, coluna 2, igualzinho ao Excel. A primeira linha já é diferente, não tem numeração, é onde eu coloco um título aqui na coluna. Então, vamos por um exemplo aqui. Eu quero aí anotar as temperaturas. Temperatura. Estou fazendo um trabalho, um projeto, estou fazendo levantamento de temperatura. Então, já tenho aqui a primeira linha que não é numerada, eu tenho o título da minha coluna. Depois vem a numeração de linha, conforme o Excel, muito parecido. O Minitab possibilita criar até 4.000 colunas. Vamos inserir um dado aqui, 900, tá? Que é a temperatura, seria em graus. Vamos criar uma nova coluna para ver uma outra coisa interessante. Vamos colocar aqui coluna falha. Vamos dizer que se falhou ou não um elemento aí que eu estava observando, se essa temperatura está aceitável ou não, falhou no meu desenvolvimento. Vamos dizer aqui que houve uma falha. Então, vamos colocar S. E vamos aí dar o Enter. Nós temos S. Veja qual é a diferença de uma coluna para a outra. Esta coluna tem valor numérico. Então, o tipo de dado é numérico. O dado de entrada desta outra coluna é uma letra literal, é alfabético. Veja, é um texto e o Minitab ele permite isso e identifica na coluna. Veja que eu tenho a letra T agora aqui. Vamos colocar uma nova coluna. Vamos colocar a data em que eu fiz o levantamento dessa temperatura. Então, vamos colocar aqui dia 26 de 05 de 2016. Vejam que aqui também mudou. Eu tenho a letra D agora. O Minitab identificou e aceita dados do tipo data. Então, D aqui de data. Não tenho nada aqui na minha coluna, na minha célula. É um dado numérico, então eu não tenho nenhuma representação. É um dado alfabético, literal, eu tenho um texto, letra T. Eu tenho aqui uma data, um dado em forma de data, eu tenho a letra D de data. Vejam que interessante. Estas são características do Minitab. O que eu posso fazer também? Eu posso pegar e, de repente, importar um valor do Excel. Eu posso importar uma tabela do Excel. Então, vamos aqui excluir, ok? E vamos trazer aqui uma nova tabela. Então, vou clicar aqui na primeira linha, na primeira coluna. Vou clicar aqui em File. Vamos aqui em Open Worksheet, que seria dados. Aí vamos procurar aqui dados na forma em formato Excel. Então vamos lá, Excel. Veja que eu tenho aqui uma planilha aqui, eu tenho uma planilha Excel. Vou selecionar e vou clicar aqui em abrir. Vejam que eu consegui importar a minha planilha, a minha tabela do Excel. Eu tenho aqui uma coluna temperatura e uma frequência. Eu criei aqui uma tabela em que eu estou verificando temperaturas e quantas vezes essas temperaturas ocorreram ao longo de um período. Então, ocorreu 890 graus, 15 vezes eu tive essa informação, essa frequência dessa temperatura. Pessoal, nós podemos também minimizar aqui o worksheet. Temos aqui a nossa estrutura de menus e as nossas barras e ferramentas. Nas próximas aulas, veremos melhor a utilização dessa estrutura. Vou encerrando por aqui e até a próxima aula.